E aí pessoal, aqui é o Dr. José Manuel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os idosos que têm uma certa dificuldade para poder dormir e vamos tentar entender um pouquinho por que isso acontece. Porque você é cuidador, você é familiar, tem dificuldade, né, de entender isso, né? Por que meu pai e minha mãe acordam de madrugada, vai no banheiro e muitas das vezes você fica, né, preocupadíssimo porque ele pode se submeter aí a um risco de queda, não é verdade? Né, mais escuro, né, o quarto está com as luzes apagadas, né, e ele vai no banheiro sozinho, se levanta sozinho e aí os acidentes acontecem, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é em relação a uma coisa chamada ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo do sono e da vigília. É aquilo que é o nosso processo fisiológico que regula a gente estar acordado ou dormindo, né? E dormir tem uma função fundamental que é de recuperação fisiológica. Esse ciclo circadiano, ele tem fases, tem várias fases e a gente passa por elas para que a gente possa se recuperar, não é verdade? E o idoso não é igual ao adulto jovem, tampouco igual à criança, não é verdade? O idoso, muitas das vezes, você vê que ele tem um sono fracionado, não é assim com todo mundo, né? Mas a gente vê que a maioria das vezes o idoso tem um sono fracionado, como assim? Né? Passa o dia cochilando em diversas vezes, né? Diversos momentos ao longo do dia, e quando chega de noite não dorme direito, ele dorme também fracionado, né? Ou seja, ele passa 24 horas dormindo fracionado, né? Ele acaba cumprindo lá com aquelas 8 horas, 10 horas talvez de sono, porém ele faz isso fracionado. Não é a mesma coisa do que a maioria dos adultos, né? Que a gente costuma dormir direto, fazendo vários ciclos, né, certinhos, né, um atrás do outro, e dormindo talvez 8 horas, talvez 10 horas, depende da pessoa, claro, né? E para o idoso, a gente tem que trazer aqui à tona alguns problemas, né? Porque como a gente tem uma certa dificuldade de adequação em relação a esse tipo de alteração, a gente acaba muitas das vezes sugerindo ou pedindo aqueles famosos remedinhos para poder dormir, né? E aí, mais uma vez, voltamos àquela questão da polifarmácia, que é o uso, né, exagerado de várias medicações. A gente vai ter que aprender a lidar aí com essa quantidade enorme de medicações que às vezes são dadas para os idosos, a mexer com os efeitos colaterais deles, né? Porque são muitos, são vários, muitas das vezes o idoso não processa a medicação de forma adequada ou os remédios são inadequados para o idoso. Então a gente precisa rever tudo isso, muitas das vezes tirar e depois fazer uma higienização de comportamento, né? O que é isso? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente precisa adequar as rotinas do idoso, né? Uma rotina noturna, né? Então, que horas ele come, que horas ele vai dormir, como é que está o ambiente onde ele vai dormir, se tudo é preparado para isso, se as pessoas assistem televisão até tarde com volume alto, as luzes todas acesas de noite, de fato, o idoso vai ter uma certa dificuldade, né, de dormir, né? E ao invés de você ir preparando para aquela fase, para aquele turno noturno, né, para que ele possa dormir de forma adequada. Ele não vai acabar dormindo exatamente como a gente espera, mas a gente precisa conhecer cada idoso, conhecer cada realidade, porque cada organismo ele vai ter uma resposta, ele vai ter um comportamento próprio. Não dá para a gente poder generalizar nesse sentido, né? Então, nós precisamos conhecer cada idoso, se for necessário, adequar as medicações, sendo necessário, e com certeza a maioria das vezes a gente tem que implementar uma rotina noturna para ele, de forma a facilitar que ele possa dormir e principalmente verificar os aspectos de segurança, porque caso seja necessário que ele levante, será que tem luzes de circulação no local onde ele dorme, no quarto, no banheiro? Então, será que tem supervisão em relação a isso? Será que tem barras de apoio? Será que você tem todas as adequações que são necessárias para que você traga segurança para esse idoso durante esse período, que é um período de maior risco? Será que você tirou, por exemplo, os tapetes do chão?
né? Porque o idoso às vezes gosta do tapete, né? Gosta de toda aquela casa bem arrumada, bonita e tudo mais, só que aquilo ali ele às vezes não entende que, por exemplo, um simples tapete pode trazer um risco muito grande para ele cair e vir a ter, Deus me livre, aí uma fratura do fêmur e ser hospitalizado, né? Que isso não é o que ninguém quer para o pai, para a mãe ou para os seus familiares que são idosos, não é verdade? Bom, se você ficou com alguma dúvida aí, se você gostaria de tirar alguma dúvida em relação a essa parte aí do sono, como é que a gente pode implementar novas rotinas para o idoso nesse turno noturno, deixa aí o seu comentário, tá bom? Um beijo do Doc, fica com Deus.